Este projeto é realizado com recursos do Fomento Cult São Paulo, com apoio do PROAC Editais e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, através do Programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. De meu amor. Considerando os recursos públicos recebidos e o interesse na ampliação dos acessos aos produtos culturais, uma das medidas adotadas para a democratização do projeto é a disponibilização de uma série de oficinas online referentes ao livro Dossiê Nora Ney, uma voz poética e política 100 anos mais. Vim pela noite tão longa de fracasso. Meu nome é Yuri Ber, eu sou pesquisador na área de processos de criação musical da Universidade de São Paulo, USP, e hoje eu venho aqui para apresentar mais uma das oficinas que compõem o dossiê Nora Ney. O nosso assunto é mais voltado para as relações entre o arranjo da canção De Cigarro em Cigarro, que foi gravada pela Nora Ney, e as trilhas sonoras de cinema de influência norte-americana, onde as orquestras eram utilizadas. Então a gente vai pensar um pouco a respeito de como essa estética do cinema norte-americano traz esses elementos quase sinfônicos para a canção. Então a gente vai tratar um pouco a partir de elementos da estética e da sociologia da música. Antes, vamos fazer uma descrição. Ao meu fundo tem um piano, uma parede. Eu sou um homem de 57 anos, Cáucaso oriental, de cabelo muito curto, barba e bigode e, evidentemente, cabelo branco. Estou vestindo uma camiseta cinza. Dado esse panorama de descrição, a gente pode também começar a imaginar um pouco do ambiente daquela música. Considerando que nós estamos falando de uma produção musical que já transcorreu o tempo suficiente para a gente olhar de longe e observar como foi o processo de construção e transformação desse material. Normalmente, a música da Nora Ney é descrita como sendo altamente romântica e ligada a um movimento do samba-canção, e alguns dizem até, de maneira não muito positiva, música de fossa. A gente deve ter em conta que todos esses termos, bossa nova, samba-canção, bolero, música de fossa ou qualquer outra categoria, são construções históricas, são construções feitas por historiadores, jornalistas ou mesmo por uma determinada comunidade que tenta entender os valores e as características dessa produção musical. E normalmente isso acontece algum tempo depois. Quando isso acontece na mesma época, é porque existe um determinado sistema que procura sambarcar essa produção musical na forma de uma mídia vendável. Então, por exemplo, as indústrias fonográficas e mesmo venda de partituras, meios jornalísticos, procuram catalogar para facilitar a comercialização desse material. Então, normalmente isso vinha samba-canção, bolero, bolero-canção, como se houvesse realmente uma forma de catalogar que fosse metodológica, mas na realidade era uma forma de segmentação com o objetivo de dizer às pessoas o que era. Compre isso se você se identifica com esse tipo de produção. Então, quando a gente fala de indústria fonográfica, a gente está dizendo também de um determinado meio de consumo midiático que é sustentado por uma indústria e que pressupõe a circulação da música em determinados ambientes, os ambientes aos quais ela se propõe. O rádio, as casas das pessoas. Então ela busca identificar essa produção com o seu público. Nem sempre a recíproca é verdadeira, ou seja, nem sempre o público se identifica dessa maneira, porque há elementos subjacentes que aparecem vindos de outras naturezas que escapam a esse tipo de conceitualização. Um fato muito interessante, sobretudo nessa canção De Cigarro em Cigarro, é que um dos autores dessa canção é Luiz Bonfá. Luiz Bonfá,
que é amplamente conhecido por ser o compositor de Manhã de Carnaval, não só por essa música, mas pela sua obra, é um compositor associado à bossa nova. Então a gente já tem aqui duas construções muito claras, a música de cinema e a bossa nova. Bossa nova essa que surge como um Brasil iluminado, um Brasil próspero, né? O que é, evidentemente, uma dentre tantas construções sociais, né? Porque o Brasil nem sempre foi miserável e o Brasil nessa época dita bossa nova também não era um Brasil próspero para todos. Entretanto, era a marca que se dava. Por outro lado, essa herança da grande eloquência hollywoodiana, de uma orquestra grande, de um filme que possui um imaginário que, além de ser um imaginário norte-americano, é um imaginário romântico, confere a seu arranjo, que foi elaborado por Tom Jobim, novamente outra conexão com esse Brasil do porvir, porque a música de Cigarro em Cigarro é de 1958. Esse Brasil do porvir dos anos mais resplandecentes da bossa nova está ligado a uma dicotomia entre o romântico do passado, a cena noturna de quase um filme noir, com um Brasil praiano, um Brasil jovem da bossa nova. A gente deve ter em mente que essas coisas não são rupturas. No caso da canção de Cigarro em Cigarro, ela vai justamente estar no meio dessa transição. Quer a intenção fosse essa ou não. Caso o que a gente coloca em perspectiva não é se propositalmente essa canção ou se um grupo de canções tem por objetivo fazer a transição, mas o que a gente demonstra é que existe um determinado repertório dentro do qual de Cigarro em Cigarro está inserido, que faz parte desse processo de transição. Então aqui a gente tem elementos do cinema norte-americano. Quando eu digo norte-americano, eu estou me referindo, evidentemente, a Hollywood. Não que não exista uma outra produção com a mesma ênfase, às vezes para diferenciar um pouco do que seria o cinema europeu. Mas das grandes orquestras, uma herança do pós-guerra, digo assim, de uma construção de musicais da Broadway e de filmes de Hollywood que exaltam um mundo grande, um mundo onde todas as coisas, mesmo um romantismo conflituoso, é transmitido com uma certa nostalgia para um outro mundo, essa passagem para o mundo, que é o mundo da juventude, da praia, de uma América ensolarada, uma América próspera, uma América das construções. Então, ali, os arranjos herdados de instrumentos de corda, instrumentos de sopro como o oboé, vão entrar também dentro desse arranjo. Se a canção é uma bossa nova, é aquela questão que estávamos dizendo. Entra dentro de uma determinada construção tipológica de uma categoria. Certamente ela tem elementos do que seria a bossa nova, mas também ela traz uma construção que em si não é necessariamente a bossa nova. Mas o ponto aqui aparece uma harmonia que é apoiada numa linha descendente de baixos, uma linha cromática, muitas vezes chamada de passos duriúsculos, ou se não necessariamente passos duriúsculos, mas que tem a ver com essa construção do século XVII e XVIII, que é geralmente uma construção trágica, que evidentemente é reafirmada na letra, mas com um elemento dançante. Podemos dizer que oscila de alguma maneira entre a bossa nova,
o bolero. Lembrando que isso são construções, né? Esses títulos, essas categorias são construções. Então, na realidade, não há por que afirmar peremptoricamente, não, isso é um bolero. Não, isso é um samba-canção. Por quê? O próprio compositor muitas vezes não está preocupado. Ele traz elementos do bolero, dessa origem latina, cubana, mexicana, da rumba, e traz elementos também do morro, do samba, assim como traz elementos da balada norte-americana, muitas vezes importada dos filmes de Hollywood. Essa confluência de elementos, o Tom Jobim vai colocar dentro desse arranjo, né, sem descaracterizar a música, trazendo o mesmo clima da música, mas misturando com todas essas influências, inclusive mostrando algumas coisas que ele irá fazer no futuro, em seus próprios discos, né? Como algumas coisas que no futuro ele vai dizer, olha, isso aqui eu trouxe de influência do tempo que eu era arranjador na Rádio Nacional. Então, assim, isso é um Tom Jobim já maduro falando a respeito do passado. Então, aqui a gente pode ver que essa mistura de elementos que vem através do arranjo ajuda a construir o imaginário dessa canção. O que isso traz em termos de contribuição para o estilo da música brasileira naquele momento? Ora, isso mostra a amplitude, né? O alcance da construção musical brasileira, que é não ser apenas uma música autocentrada e também não é uma música que reproduz apenas padrões externos. É uma música que transforma todos esses elementos no sentido de criar uma música que não é uma construção importada, né? Nenhuma construção imposta, mas é uma construção que nasce da reinterpretação desses elementos, né? Então, esse é o caso dessa canção, será o caso de muitas das criações da Bossa Nova e foi o caso de canções que antecederam essa época de ouro do samba-canção. E Nora Ney, justamente, é uma cantora que perpassa todo esse universo, porque é uma cantora que atravessa uma época muito difícil do Brasil. Inclusive, ela atravessa de uma maneira muito própria, de uma maneira não somente digna, mas corajosa. De uma maneira corajosa porque ela enfrenta as várias dificuldades políticas, de gênero e também musicais, porque ela vai trazer sempre essa incursão de novos elementos na música, de uma maneira muitas vezes pioneira, pagando inclusive o preço desse pioneirismo. Porque se mais tarde um João Gilberto vai se consagrar cantando Chega de Saudade, e esse Chega de Saudade já dentro de um outro universo estabelecido, a Nora Ney, por outro lado, ela vai incorporar esses mesmos elementos. Por exemplo, João Gilberto ele é citado pelo Rui Castro no livro Chega de Saudade, dizendo que a maneira dele cantar é como um trombone. Ele ainda traz essa questão de um crooner dos anos 40 e 50, e a Nora Ney também traz essa questão, mas a Nora Ney realmente traz isso antes da Bossa Nova. Já João Gilberto, dentro do ambiente construído da Bossa Nova e de uma maneira já estilizada, já completamente transformada. Claro, isso é lindo, isso é genial, porque dentro daquela imersão do João Gilberto, ele traz todo aquele questionamento, toda aquela reflexão sobre a transformação, né, daquele período que ele ficou recluso até o Chega a Saudade. Entretanto, não menos importante é a Nora Ney, que vivenciou isso à frente do palco e fez esse período de transição. Então eu diria que uma das grandes contribuições da Nora Ney, uma
das grandes, não a única, porque ela tem várias, mas uma delas é estar em cena transformando a música, ou seja, através da Nora Ney a gente vê a música se transformando, a gente já vê ali em Cigarro e Cigarro, a gente já vê o disco da Elisete Cardoso com o Tom Jobim, as canções do Amor Demais. A gente vê também a Nora Ney se despedindo de uma outra época e entrando numa música que não quer dizer que ela vá permanecer, mas que ela visitou, porque devido a essas questões da Nora Ney, ela não se estabelece completamente dentro de um estado de música e permanece. Bom, a música da Nora Ney, assim como a sua voz, tem uma característica muito clara. O seu timbre vocal, sua personalidade, isso tudo tem uma unidade, tem uma estética muito própria, muito definida. Mas é uma coisa muito diferente de um conjunto de elementos que vão definir uma determinada época, porque a Nora Ney ela vai transitar e ela vai passar e eventualmente vai incorporando esses elementos. Ela não define a época, ela define a si enquanto transforma esses elementos e ela mesma transforma a si mesma. Ela tem a função para si e a função social. São dois estados dessa música. E esses dois estados, eles são misturados e atravessados por esses elementos de um tempo e de lugares aos quais ela está inserida. São tanto lugares psicológicos quanto lugares físicos aos quais ela transita. E, especificamente, essa canção de Cigarro em Cigarro, eu escolhi para ilustrar justamente através de um elemento musical, porque muitas vezes a gente sempre fala da Nora Ney a respeito do, quando eu digo a gente, os historiadores, né, ou musicólogos desse gênero, procuram tratar mais essas outras questões da Nora Ney, ou falar da Nora Ney como persona romântica ou persona política. Mas eu quis, no caso, trazer esse elemento interno da música para mostrar como ele modifica e como ele incorpora esses outros elementos e traz para a música algo que vai ser uma ponte entre tantas, porque não é a única, mas ela está inserida nesse momento de transição para dois grandes mundos, uma grande construção que é o samba-canção e outra grande construção, que é a bossa nova. E quando eu digo construção, eu estou dizendo assim, olhando de fora, dizendo, olha, alguém disse isso se chama samba-canção e alguém disse isso se chama bossa nova. Mas a realidade, a gente vê que quando a gente está imerso, as coisas são um pouco mais líquidas, são um pouco mais fluidas, elas não dizem, olha, aqui termina uma coisa e aqui começa outra. Isso é tal coisa, isso é tal coisa. Uma dessas maneiras de enxergar é como esses elementos não são abandonados, mas eles entram dentro de outras músicas que caracterizam um outro período. Então, se a gente pega depois a música de Luiz Bonfá, a gente vai ver que a gente já tem elementos que vêm de trás, que ele não abandonou, ele manteve esses elementos. Outros elementos, evidentemente, eles foram menos acentuados, foram arrefecidos ou modificados. Olha, aqui não se usa mais as grandes orquestras, mas aqui a gente usa os pequenos grupos. Aqui, a seção rítmica, ela é um pouco mais homogênea. Aqui ela já prevê uma variedade, talvez o que a gente possa dizer, uma mudança, né, na estrutura rítmica. Embora dizer uma mudança na estrutura seria um tanto quanto exagerado, mas a gente observa que há uma variação, que ela não é mais a mesma, mas ela se transformou em outro padrão. Eles descendem de uma mesma raiz, mas há uma transformação no seu padrão, uma incorporação de outros elementos que vão contribuir para isso. E talvez
eu gostaria de deixar uma pergunta. Será que a construção musical está mais naquilo que permanece ou mais naquilo que muda? Não sei. É uma das possibilidades. Não quer dizer que seja um ou outro ou que tenha apenas uma resposta. Mas é algo a se pensar. É uma maneira que eu proponho a vocês de ouvir principalmente repertórios que fazem parte de um período que perpassa duas grandes categorias grandes. Muito obrigado, grande abraço a vocês. Velhice chegando e eu chegando ao fim. Ninguém me ama,